Na estreia do Cafeína de hoje, você vai ver o que esperar de 2020 na economia, no seu bolso e nos investimentos. Você precisa ter medo do cadastro positivo? Nós fizemos uma lista dos prós e dos contras. Uma boa porta de entrada para quem está começando a investir, os CDBs e suas irmãs LCI e LCA. E a polêmica envolvendo o fundador da Amazon e a doação para combater os incêndios na Austrália. E você já sabe, o Invest News está em todas as plataformas, então aumenta o som do seu Spotify, clica no sininho para se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhe nossos conteúdos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, além do investnews.com.br. Sejam muito bem-vindos ao Cafeína. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente pensou nesse programa com muito carinho ao longo dos últimos meses, né, Semi? Muito trabalho, o resultado está agora na tela, mas começaremos logo no assunto de finanças. Trago para vocês o Boletim Focus. O Boletim Focus é uma pesquisa feita com economistas e analistas de várias instituições financeiras. E eles perguntam para eles, é divulgado toda semana, o que eles acham da economia dos principais indicadores. O que te chamou a atenção, Pri? Então, a gente tem ali o PIB, acho que é o dado que mais chama a atenção, porque nos últimos anos alguns economistas previam que o PIB fosse chegar num certo patamar, ele terminava o ano inferior a esse patamar e pela primeira vez... superestimavam. Exatamente, né? Não, na verdade... Eles superestimavam isso. O PIB, né? E nesse ano, qual que é a expectativa? Eles estão até com essa expectativa de 2,3%, mas alguns economistas esperam que a gente tenha até alguma surpresa positiva, alguns já falam que a gente pode ter um crescimento de 2,5%. Ou seja, que o erro seja agora para o outro lado, que o PIB seja subestimado dessa vez. Exatamente. Aí a gente tem a Selic, que está na mínima histórica, sem novidades. E deve acabar o ano assim, então isso vem desde o ano passado, está tudo sob controle. Inflação. Inflação 3,58%, também uma inflação baixa, né, o que justifica também a taxa básica de juros ali na mínima histórica. E aí a gente tem o Ibovespa, essa é a média, né, esses 135 mil pontos é a expectativa das instituições financeiras que foram consultadas pelo Invest News, a gente fez uma média, e eles acham então que o Ibovespa vai chegar em 135 mil pontos, a gente está ali, né, na faixa dos 115, 117 mil, oscilando nessa faixa, então daria essa valorização aí de quase 17%. E aí eu pergunto, Sam, antes de você começar, o que o investidor tem que olhar desses números todos? Como que a gente consegue traduzir isso para ele saber qual que é a melhor opção de investimento em 2020? Olha só, se você é investidor, presta atenção no seguinte. Você tem que olhar ganho real. O que é isso? Não adianta você ganhar 5% se a inflação for 5%, porque aí você ficou 5% mais rico, mas os preços também subiram 5%. Então, quando a gente olha a inflação em 3,58%, a poupança pagando 3,15%, sinal de alerta. Não dá para ficar na poupança. Mesmo a Selic, quando você tira imposto, fica praticamente a inflação. Então, se você tiver investimentos ligados à Selic ou que pagam até 100% do CDI, você vai ganhar quase nada acima da inflação. E aí a Bolsa vira uma boa opção. Ano passado a Bolsa chegou a 32%. Claro que Bolsa tem risco, né? A gente fala que 17% é uma média, pode vir mais, pode vir menos, mas eu acho que Bolsa tem que começar a fazer parte da carteira de qualquer investidor. E a Thaís Laporta fez uma matéria para o site, que está hoje no site. Já está online, pode conferir lá. Dos investimentos para 2020. E uma percepção que ela teve é que renda fixa continua valendo a pena para o pessoal que quer aí manter sua reserva de emergência, tudo. Só que realmente vai ter que ter uma mudança de postura do investidor. Você concorda, Semi? Concordo que você vai ter renda fixa, não significa risco zero. Renda fixa é um empréstimo. Se você emprestar para alguém de baixíssimo risco, você vai ganhar muito próximo a Selic. Então, vai ter que tomar mais risco sim, faz parte agora do investidor, mas a gente está aqui para isso, para inclusive apresentar novos instrumentos financeiros. Agora o próximo assunto, sentar aqui no meu computador, é que começou a valer no sábado, que passou a consulta ao cadastro positivo, que traz um histórico sobre a capacidade de pagamento dos consumidores. Ele foi criado lá atrás, em 2011, mas a lei foi mudada em 2019. E a inclusão dos consumidores passou a ser automática. Aí
Você que gosta de séries de ficção científica, gosta daquela série do Netflix que fala disso, agora não vem o nome à cabeça, mas queria perguntar, devemos ficar felizes? Black Mirror. Black Mirror. Você que gosta do Black Mirror das finanças, esses dados sobre os consumidores automáticos é motivo de preocupação ou alegria para os brasileiros em geral? Então, eu como jornalista, né, Sam, eu vou mostrar os prós e os contras. Boa. E aí vou jogar a bucha para você Olá. responder. Então, a gente tem aqui, ó, os prós. Então, o que dizem os defensores? Eles falam que esse cadastro, ele separa os bons dos maus pagadores. Então, a gente ajuda a separar os bons dos maus pagadores. Então, antes a gente tinha todo mundo no mesmo bolo, agora a gente separa quais são os bons pagadores e os maus pagadores, e com isso eles têm uma perspectiva de que possam baixar o juro para o consumidor. E aí vem, então, essa questão dos juros podem cair até 30%. Isso é uma expectativa do governo baseada em experiências internacionais. Tem gente que questiona também essa redução, acho que não vai chegar tanto. E dizem também que estimula a economia. Então, quando a gente tem o crédito mais barato, as pessoas tomam mais crédito e isso estimularia a economia. Isso é o lado bom. Esse é o lado bom. Agora a gente vai ver, então, o que dizem os críticos. Os críticos. Que os empréstimos podem ser negados, então, sabendo quais são os dados, os bancos podem negar os créditos, eles podem não ver que a pessoa é uma boa pagadora, mas sim que ela tem um score baixo, e aí ela pode negar o empréstimo. Existe uma expansão do uso de dados sem consentimento, então você entra automaticamente no cadastro positivo se você quiser sair. Você tem que pedir para sair, e falta transparência sobre as informações que vão ser coletadas, né? Ainda não se sabe direito se eles vão usar, por exemplo, os birôs de crédito, né, que fazem esse cadastro. Se eles de vão crédito usar é o SPC, o Serasa. Serasa, exato. Se eles vão usar algumas informações, por exemplo, de redes sociais. E só um adendo antes de eu jogar a bola para você, Semi. No site também, no investinews.com.br, a gente tem uma matéria completa mostrando como que você faz a consulta ao seu score. E aí, Semi, que eu pergunto, a pessoa tem que se manter nesse cadastro positivo? Vai ser vantajoso ou é melhor pedir para ser retirado? Olha, eu trabalho com análise de dados, já fiz muitos modelos de credit scoring e acho que sim, é vantajoso. Por quê? Se você é um bom pagador, o algoritmo, a fórmula vai jogar a seu favor. Então, hoje, é que nem seguro de carro. Às vezes a pessoa tem 25 anos, sexo masculino, e nunca bateu o carro. E dirige super bem, mas ela paga por estar numa faixa aí de risco. Então, com cadastro positivo, acredito que será mais justo. Então, minha recomendação é, apesar, obviamente, de ter esses contras, né, tem essa parte de segurança que precisa ter todo cuidado, vale a pena. E também, se você pedir para sair, vai ficar aquela história, né? Pediu para sair porque não tem os dados bons, né? Então, você não é obrigado a mostrar seus dados positivos, mas a omissão de dados não deixa de ser uma variável. Agora, eu queria ir para um outro assunto, porque de manhã, o mercado de hoje não abriu, mas temos o mercado de ontem. Então vamos ver agora no telão com a Pri como foi a bolsa e o dólar no fechamento da segunda-feira. Então, Sam, o dólar fechou numa das maiores cotações dos últimos 2 meses, a gente vai ver aqui no telão, aos R$ 4,14, não fechava num valor tão alto desde o começo de novembro, uma alta de 1,18%. Essa alta acontece por causa da expectativa positiva em relação ao acordo que vai ser firmado entre China e Estados Unidos nessa quarta-feira. Ainda não se sabe ao certo quais são exatamente os acordos, os termos desse acordo, mas o que o secretário do Tesouro americano já disse é que vai ser um acordo histórico e que vai amenizar as tensões entre China e Estados Unidos. O que já se sabe sobre as tarifas. Então, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 25% sobre 250 bilhões de dólares importados de produtos chineses. Essa tarifa fica, só que outras tarifas que foram impostas depois, uma em setembro sobre 120 bilhões de produtos importados, 120 bilhões de dólares em produtos importados, essa tarifa vai cair de 15% para 7,5% e a tarifa que seria imposta sobre 200 bilhões de dólares importados em dezembro já foi retirada. Ainda não se sabe exatamente qual que vai ser a situação em relação às tarifas que foram impostas pela China, então uma expectativa muito positiva em relação a esse acordo. A gente vê também o dólar turismo, que é vendido para quem vai viajar, valendo R$ 4,31, uma alta de 0,23%. E sobre a bolsa, agora a gente vai ver a bolsa.
O Ibovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa, teve uma alta de 1,58%, fechou 117.325 pontos, interrompeu uma sucessão de 6 quedas seguidas. Isso aconteceu principalmente, o Ibovespa foi puxado tanto por essa questão externa de otimismo em relação a esse acordo entre China e Estados Unidos, mas também por causa da Vale. A gente está vendo aí a Vale com uma alta de 3,64%, quase 4%. Num dia está valendo R$ 55,30. A Vale conseguiu voltar para a cotação que ela tinha antes do rompimento da barragem de Brumadinho. E o que impulsionou as ações da mineradora? O aumento do preço do minério de ferro, do aço e também uma notícia que diz que a Vale estaria interessada ou que compraria uma fatia de uma subsidiária da CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Então ela compraria essa subsidiária que ela atua na região do Espírito Santo e de Minas Gerais. Então aí as ações da Vale subindo fortemente. Lembrando que as ações da Vale, elas têm um peso de mais de 8% no Ibovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa. Então, dentre as cerca de 70 ações do Ibovespa, a Vale tem um peso de mais de 8%. É a ação que tem o maior peso no Ibovespa, inclusive à frente da Petrobras. E já que a gente está falando de mercado, vamos aproveitar para ver a agenda de hoje. Sami, conta pra gente, o que tem previsto? Olha, a agenda de hoje a gente separa os indicadores mais importantes para o investidor ficar de olho. Começa às 9 da manhã, pesquisa industrial mensal, produção física. Lembro que a produção física é a parte mais importante do setor da indústria, então todo mundo de olho nisso. Também às 9 sai a pesquisa mensal de serviços, setor que representa aproximadamente 70% do PIB, muito importante esse número, e aí baliza todas as estimativas para o ano. Às 10h30, a gente tem o núcleo do índice de preços ao consumidor, que é o núcleo da inflação americana. Então, esses 3 indicadores foram elencados pelo nosso time como os mais relevantes para você, investidor, para você, espectador ou ouvinte, ficar de olho. E agora, a gente também tem que lembrar aos espectadores, mudando de assunto, que além dos programas diários, toda semana teremos 2 vídeos sobre investimentos. Eles entram num canal específico que ganha o nome de InvestFlix. Pri, conte um pouco pra gente. Exatamente, Sam. Então a gente tem os 3 programas diários, o Cafeína, o Flash Invest News e o Conta Mais. E além disso a gente vai produzir então 2 vídeos semanais super bem produzidos. Está aí ó, no telão o InvestFlix, essa é a página no nosso site, no investnews.com.br. E são vídeos super produzidos, super apurados, para você entender tudo sobre investimentos, com trilhas para conhecimento financeiro. Então se você quer algo que seja mais para um conceito mais avançado, ou se você quer alguma coisa mais básica, a gente vai separar ali por nível de conhecimento e também por produtos. Então a gente vai ter separação por renda fixa, renda variável, CDB, LCI, LCA, renda variável, vai ações. Vai ficar fácil de achar, lembrando que esses conteúdos, né, eles acabam sendo mais perenes, porque as notícias, tem notícia que sai num dia, no outro dia já foi repercutida. Isso não, como funciona o CDB, vai continuar assim e certamente se mudar a regra a gente vai vir aqui falar e fazer mais vídeos. Pri, a gente tem um trechinho, é isso? Você separou pra gente? Exatamente. A gente preparou uma matéria, então, para essa estreia do InvestFlix sobre CDB, LCI e LCA, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Este aí é você com dinheiro sobrando. Gastar até passou pela cabeça. Mas você resolveu investir a grana e viu que os títulos bancários podem ser uma opção interessante. Os títulos nada mais são do que a garantia de que o banco te deve dinheiro. Hoje é tudo eletrônico, mas antes eles eram até impressos em papel. O raciocínio é simples. Ao comprar um título bancário, você empresta o seu dinheiro para o banco com a promessa de que depois de um tempo ele vai te devolver mais do que você emprestou. Esse lucro é o seu rendimento. E para você que quer saber mais, então, assista a nossa matéria na íntegra no InvestFlix. Sami, só para dar um pitaco aí sobre CDB, LCA e LCA, é uma boa porta de entrada para quem está investindo, né? Sim, principalmente para quem está na poupança, você tem uma segurança igual à poupança, só que com uma remuneração maior. Claro que LCA e LCA não tem imposto, mas não significa que você vá ganhar mais. Por isso a gente ensina aí a fazer o cálculo da rentabilidade líquida, que é o que interessa para o bolso do consumidor. Se alguém te perguntasse assim, um investimento para começar, a pessoa tem, sei lá, uns R$5.000 ou menos,
você colocaria CDB, LCA e LCA no meio do bolo? Sem dúvida, a gente tem CDBs, inclusive no próprio site da Isinvest, pagando mais de 120% do CDI. Então sai lá de 4,5%, vai para 5,4%, comparando com a poupança, que paga 3,15%, é muito melhor. Legal, ótimo. Então vamos falar agora sobre um assunto internacional, vamos mudar de assunto. A situação na Venezuela continua complicada. A expectativa do FMI, o Fundo Monetário Internacional, é que o país encerre 2019 com uma inflação de 200.000%, mas o salário está longe de acompanhar esse aumento. E a gente preparou um telão que o Sam vai explicar por que essa situação é tão problemática. Olha só, salário mínimo 250 mil bolívares. Teve um reajuste de 66%. Hoje, se você ganhasse um salário mínimo na Venezuela, você teria o poder de compra de R$ 15,41. É assustador. Agora, por que a gente tem que se preocupar? Porque 200 mil foi a inflação estimada, porque a inflação oficial deles é maquiada. Sabe o que isso significa? 99,9% de poder de compra corroído. Então as pessoas perderam 99,9% do poder de compra. Preocupante. Sempre que a gente pensa num país que está mal, o exemplo que vem à mente é a Venezuela. Não dá para nem comprar o básico de alimentação, né, Sam? Não dá para comprar nada, falta produto, enfim, uma desgraça. Lamento muito para os nossos amigos sul-americanos venezuelanos. Bom, e agora falando de um assunto um pouquinho mais animado, né, mas também polêmico, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, que é fundador da Amazon, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. Ele fez uma doação para ajudar no combate aos incêndios da Austrália, mas a internet não gostou muito. Vamos ver aqui o que ele postou. Aí, ó, Sami, a gente destacou, ele falou que fez então uma doação de $1 milhão australianos, né? E daí colocou lá o post e tal, achou que tava abafando. Aí, podemos rodar o próximo. Aí, ó o que aconteceu, né? O pessoal colocou assim, escolha a sua luta. Porque aí, por incrível que pareça, assim, esse valor traduzido para dólares americanos dá 690 mil dólares. E aí, o que aconteceu? Modelos americanas conseguiram, vendendo nudes, arrecadar um valor maior do que o doado pelo Jeff Bezos. E agora o próximo telão é você que vai explicar aí o que isso significa. A Forbes coloca o ganho anual do Bezos em 78,5 bilhões. O que significa? Que por minuto ele gera, né, na verdade ele ganha quase 150 mil dólares. Na prática, ele dedicou 4 minutos do tempo aí, a internet não gostou muito, foi a loucura, e aí, não sei, ficou mal. Não, eu tenho dúvidas, porque para mim tá bom que é 4 minutos, mas não deixa de ser um dinheiro que ele tá doando. Ele podia não doar, ninguém tem obrigação de doar. Mas diríamos que não é uma dor muito grande no bolso dele. Menos de 5 minutos, eu acho que ele podia ter doado muito mais. Se fosse 5 minutos de Priscila Yazbek, valeria PIB de muitos países, mas não é o caso, é Jeff Bezos, então fica aí, ele está careca de saber que as pessoas queriam um valor maior. O Cafeína de hoje fica por aqui, mas não esquece de deixar o like, de seguir o Invest News, esse canal novo que falamos também, que é o Investflix. Sininho, comentários, like e siga o Invest News nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Daqui a pouco, perto da hora do almoço, a Priscila volta com o Flash. No final do dia temos Doni Denútil no Conta Mais. E amanhã, eu e Priscila Yazbek de volta no Cafeína. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.